Esse eu achei bem forte. É a história de uma mulher. Ela nasce numa família onde tinha 3 mulheres, não é? E o pai não quis mais tentar ter nenhum filho, porque estava tentando receber um menino, por isso que ele ficou satisfeito com as 3 filhas dele e ele ali parou, né? Parou, foi se dedicar a criar as filhas e tal, enfim. Então, ela me conta o seguinte, que era um lar harmônico, mas que ela, como tinha sido a caçula, ela botou na cabeça dela que o pai dela não gostava dela porque queria um filho homem. E quando viu que ela era mulher, até desistiu de querer ter mais um filho. Ela botou isso na cabeça dela. Entendeu? Ela botou. Então, quando ela ouvia as pessoas falarem, né? Ela não prestou atenção na felicidade do pai. Ela ouvia as pessoas falando. Então, aquele povo ali fofoqueiro também, né? Vai vendo aí como é que se semeia uma sombra. Ele queria homem, mas o homem não veio, você foi a última, então ele já não tentou mais. E olha a irresponsabilidade da boca da gente, né? Que a criança está ali ouvindo. Então ela foi pegando tudo isso e essa fala foi mais importante do que ela ver que o pai, final de semana, estava em casa lavando o carro, que gostava de brincar com elas lavando o carro, que botava elas 3 no carro para ir passear, ela mesma disse isso, eu não prestei atenção a nada disso, Alô. E meu pai dizia, tá vendo que é bom ter 3, com um carro só a família toda sai. Eu não prestei atenção na alegria dele, de pagar os cursos para mim, para minhas irmãs, fez as festas de 15 anos para nós 3. Eu não observei nada disso. Aquela coisa que eu fui ouvindo, aquele trauma foi tomando e eu fui crescendo. Também não procurei uma terapia, não procurei um médico, guardava isso no meu peito, né? Guardava isso no meu peito. E isso foi crescendo tanto que eu resolvi não casar e não ter filhos. Para não acontecer isso com criança nenhuma. Vai que eu não conseguisse, se viesse menino e eu não conseguisse ter uma filha mulher. E se eu não conseguisse também ter um filho homem? Né? E se eu não conseguisse? A irmã mais velha dela teve 2 filhas mulheres e parou. A outra não casou e ela ali decidiu, não vou. O nome disso é omissão, né? Ela não decidiu não ter filhos porque ela não queria, por causa da profissão. Ela decidiu não ter filhos porque podia acontecer com outra criança. Olha como ela estava sendo boazinha, né? Ela achava que estava fazendo uma grande bondade. Podia acontecer com outra criança o que aconteceu com ela, ela não queria magoar a criança. Bom, o tempo foi passando, ela acabou não tendo um relacionamento sério com ninguém, porque é difícil você casar com uma pessoa e já está certo que não quer ter filho, né? Não quer ter filho. E ela começou exatamente a procurar pessoas que não queriam ter filho. E aí foi indo, ela não conseguia nenhum relacionamento sério, e a casou optando, olha a história, a casar com um viúvo que já tinha ali 4 filhos, né, que era bem mais idoso que ela, inclusive, e ela também casa com ele para não ficar sozinha. Ela não casa que por um acaso ela se apaixonou e apesar dele ter bem mais idade, ela amou, não. Para ela não ficar sozinha, então ela também não estava fazendo nem bem, nem mal na cabeça dela. Não é? Nem bem nem mal. Ela não casa com esse homem porque ele já tinha filhos e ela não queria ficar sozinha. Então ela não consegue também desenvolver nem por ele, entendeu? Nem pelos filhos dele, inclusive já tinha a filha mais velha, tinha a mesma idade que ela, quase a mesma idade que ela, não é? Então ela também não conseguiu desenvolver nenhum afeto por essas pessoas e essas pessoas se transformaram no inimigo. Meu pai agora está com mais uma filha dentro de casa,
não é? Que ele tem que dar tudo, que tem que dividir a nossa herança, que tem... Então ela começou a ser vista dentro de casa como uma pessoa antagonista, não é? E aí ela começa a acreditar assim, tá vendo? Ainda bem que eu não tive filhos. Olha o que esses filhos dele estão fazendo comigo. Então ela vai pautando toda a vida dela assim, sem conseguir fazer um relacionamento com ninguém, sem ter uma vida afetiva, né? Uma vida amorosa mais profunda. Ela cristaliza os pais dela como ruim, né? Porque queriam um filho homem, ela não era, então não gostavam dela, embora ela não tivesse nenhum fundamento para desenvolver essa crença. E ela vai manter essa crença a vida toda. Entendeu? Mantém essa crença, cria uma inimizade, né? Ela começa a botar o pai desses filhos contra os filhos, entendeu? Ele não dá conta disso, ele começa a ficar muito doente, porque ele era viúvo, criou os filhos sem mãe, então já tinha também uma certa dó dos filhos, não é? Então ela faz esse homem viver assim os 10 últimos anos da vida dele com ela, um inferno, entendeu? É ela que me conta isso. Ela, Lu, eu transformei a vida daquela família num horror, porque tudo eu achava que era contra mim, tudo eu achava que era. Quando ele morreu, e eu dizia para os filhos assim, eu não quero nada, eu trabalho, eu tenho minha carreira, entendeu? Eu não preciso de nada do seu pai, que também era verdade, né? Ela desenvolveu, foi funcionária pública, foi trabalhar, tinha o dinheiro dela, claro que ele tinha bem mais. Então ela acreditava nisso, ela dizia, Lu, quando eu falava nisso, eu acreditava nisso. Mas eles vão ver que se ele for antes de mim, eu nunca vou querer nada deles. Aí eles vão ver que estão perdendo tempo aqui. Porém, o ódio que ela desenvolveu por esses filhos dele, durante todo esse tempo, dessa coisa confusa que ela se enfiou, quando ele desencarnou, ela fez, agora eu vou querer minha parte. Aí foi querer por ódio, não é porque ela precisava, não é porque ela queria, entendeu? Não é assim, eu tenho direito. Não, ela foi também por ódio. Olha como já aumentou a sombra. Olha o ódio crescendo dentro dela, em cada vez o ódio crescendo mais. Né? Olha o ódio crescendo. Ele se tornou um obsessor dela, que viu ela fazendo tudo aquilo com os filhos dele, entendeu? E embargava. Como ela não precisava, ela não estava querendo nem receber. Ela dizia, Lu, eu fiz de tudo para embargar. Tudo que eu fiz para dificultar para aquele processo andar, eu fiz. Como viúva dele, casada há 10 anos com ele, tudo que eu fiz, né? Nós casamos em comunhão de bens, tudo como era antigamente, tudo que eu fiz para poder atrapalhar, porque eu não precisava. E os meninos sim precisavam, né, para continuarem, né, sem um pai que foi sempre muito provedor, eles precisavam, pois eu fiz de tudo para eles não receberem, não é? Me tornei num poço de ódio, me aposentei, me tornei num poço de ódio, fui morar sozinha, me afastei de minhas irmãs, me afastei, claro, né, que eu fui parar no umbral, porque eu fiz essa sombra crescer desde pequena, e aquilo foi crescendo, eu desenvolvi essa crença, não é? Fui parar no umbral, ele estava no umbral também, de quanto ele me perseguiu, nos odiamos muito, vivíamos nos perseguindo. Meus pais é que foram me buscar e que me ajudaram a me resgatar. Aí meu pai foi me lembrando, minha filha, como você desenvolveu essa crença? Eu era tão feliz com vocês iam lavar o carro comigo, fiz os 15 anos, não é? Fiz tudo, eu era um pai feliz com vocês. É como um casal tentar, se fosse 3 meninos, eu ia querer tentar a menina. Mas eu fiquei tão satisfeito com as 3 que eu já tinha. Você sabe que seu pai tinha condição financeira, eu podia tentar ter mais filhos. E se fosse importante, eu poderia ter pego um garoto. E foi ali resgatando, tirando lá da crença dela. Ela, enquanto eu não consegui
enxergar o que meu pai falava, me lembrar da gente lavando o carro, da gente indo acampar junto, dele falando que era bom família de 5 por causa de um carro só. Enquanto eu não me lembrei dele dançando a valsa comigo dos 15 anos, eu tive que voltar à infância para ir me curando, não é? E ali eu concluí que eu levei toda uma encarnação que eu desperdicei. Eu escolhi ali, com 8, 9 anos de idade, a cultuar a sombra dentro de mim. Então, gente, é uma pessoa, tudo na omissão, né? Ela se omite de ter filhos, ela se omite de casar. E tudo que ela fazia, ela achava que era luz. Não vou fazer o sofrimento de ninguém. Vem uma criança aí, depois meu marido que é homem, eu não tenho filho. Ela chamava todas as suas omissões de luz. Aí deixou só de ser só omissão e foi se transformando em ódio, em ódio, em ódio.